Esse canal é supimpa demais. Aqui a gente fala sobre terraplanagem, engenharia elétrica, dicas para drywall. Contudo, hoje não vamos falar sobre oceanografia, e sim sobre cinema. Mais precisamente, vamos indicar aqui 3 filmes bem diferentes para você sair da mesmice. Inscreva-se no canal, deixa seu like e vamos lá então para os 3 filmes. Bora! Hora do show! O primeiro filme da nossa lista é uma produção japonesa, se chama Shoplifters. O título do filme aqui no Brasil ficou Assunto de Família. O longa-metragem foi não apenas dirigido, como também escrito por Hirosako Korida, conhecido por produções como Pais e Filhos, de 2013, e Monstro, de 2023. Shoplifters conta a história de uma família que vive na base de pequenos furtos. O drama, na medida em que faz um ótimo trabalho de imersão, faz com que o espectador consiga sentir, digamos assim, um aspecto genuinamente familiar dessa família tão peculiar. E assim nos chocando, é claro, com as dificuldades dessa situação moralmente ambígua. Cada personagem contribui à sua maneira com uma peça desse quebra-cabeça tão provocativo e interessante. Este que inclui até mesmo uma jovem garota que é resgatada pela família, jovem essa que era vítima de abusos. É um drama excelente, especialmente pela forma com que ele se foca em explorar a dinâmica e relação dos personagens, nos convidando a refletir sobre o que subjaz na essência dos laços familiares. Laços esses sejam entre marido e esposa, entre diferentes gerações ou até mesmo entre pessoas que não necessariamente possuem um laço sanguíneo. E o filme, quanto à questão da moralidade ambígua, deixa, na maior parte, os juízos a cargo do espectador, permitindo com que o filme se foque no que é de fato a parte central do roteiro, uma reflexão sobre o quanto há de valor real nas emoções e sentimentos que sustentam os laços familiares. Mas já que falamos indiretamente sobre questões sociais, vamos pegar agora um filme mais picante nesse sentido. Não vai dar não. Que não vai dar? Mas não vai dar essa porra! O segundo filme de nossa lista é um filme alemão chamado A Onda. Die Welle. Ouviram aí? Fala aí de novo pra eles. Die Welle. A Onda foi dirigida pelo diretor alemão Dennis Gansel. Por curiosidade, ele chegou a dirigir um filme de ação chamado Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição. Se o filme é bom ou não, não sei, mas fica aí a curiosidade. Mas falando agora sobre o filme A Onda, esse que é de fato um filme alemão mesmo, é todo atuado por atores alemães. O longa-metragem conta a história de um professor de história anarquista, que ironicamente acaba tendo que lecionar não sobre a história da ideologia anarquista, e sim sobre a autocracia, justamente as vertentes que defendem que o poder político deve ser centralizado em uma única pessoa. Mas a frustração do professor aumenta ainda mais quando ele se depara com a molecada durante a aula. Isso porque muitos tratam o tema em tom de chacota, não acreditando que seria possível a ascensão de um novo regime autocrático na modernidade. Isso acende uma luz na cabeça do professor. Ele decide então propor um experimento para os alunos. Por uma semana, eles vão viver como se fizessem parte de um movimento autocrático. E é aí que a produção começa a ficar mais picante, porque muitos alunos começam a gostar daquilo. Muito mais do que simplesmente tratar o professor como um líder, eles decidem se uniformizar e criam até mesmo uma saudação para o movimento. Movimento esse cujo nome é justamente A Onda. E assim o filme vai explorando a maneira com que o movimento vai invadindo o espaço pessoal de cada personagem. E as consequências não apenas sobre as pessoas que estão dentro do movimento, mas também as pessoas que estão ali em volta dos acontecimentos, onde a linha entre o indivíduo e a ideologia vai ficando cada vez mais tênue. E o efeito psicológico que esse experimento tem em cada personagem, bem, aí você assiste o filme para descobrir. Mas não se preocupa que se você achou que esse vídeo tá ficando sério demais, o terceiro filme da lista é o filme mais denso da lista. Ah, vou querer fazer mais uma dessa que eu gostei. No entanto, por outro lado, não tem nada de político, nada de social, nada de moralidade ambígua, e sim aquela viajada boa, sabe? Aquela viajada de filme de ficção científica. O terceiro e último filme se chama Coherence, que foi traduzido para o português como Coerência, que é a tradução direta mesmo. Soa meio tosco, mas é a tradução direta mesmo. O filme foi dirigido por James Ward Burkett, que também participou do roteiro. Por curiosidade, ele também participou do roteiro da animação Rango, protagonizada por Johnny Depp.
Ele também é acreditado na equipe do segundo filme do Homem-Aranha do Andrew Garfield, o espetacular Homem-Aranha 2. Nesse caso, parece que ele participou na direção de equipe artística e de fotografia. Mas enfim, Coherence é um filme bem interessante, tanto pela trama, como também pela forma com que ele foi feito. A premissa é a seguinte, e aqui eu vou me limitar bastante para contar a história justamente para evitar ao máximo qualquer tipo de spoiler, que esse é um filme que realmente é muito difícil de falar sem dar spoiler e estragar o filme. Então aqui a versão ultra resumida. Um grupo de amigos combina um jantar na casa de um deles, onde nessa mesma noite vai passar um cometa por cima daquela região. Então eles combinam tanto para se encontrar como também para ver esse cometa. Só que aí, com o passar do cometa, coisas estranhas começam a acontecer e aí eu paro por aqui. O filme tem aquela estrutura de uma trama que passa em um lugar só, que nem de certa forma o primeiro Jogos Mortais, aquele filme Exame. No caso de Coherence, o filme se passa todo na casa de um dos amigos. E o interessante é que o James Ward tirou proveito dessa ambientação estática e por elementos do roteiro que eu não vou dizer aqui para evitar spoiler, para permitir que os atores explorassem os próprios personagens de maneira bem livre. Então era muito comum que ele apenas apresentasse a situação aos atores e permitisse que os próprios, claro, tendo o estudo prévio de cada personagem, meio que criassem a cena no improviso mesmo. Então muitos momentos do filme é essa espécie de coletânea dessas cenas que eles foram improvisando, brincando e testando como cada personagem foi reagindo a cada situação. No resultado final temos um filme que mistura suspense e mistério de um jeito bem dinâmico e bem divertido. Quem curte esses filmes malucos vai se deliciar. E assim terminamos nossa rápida lista de 3 filmes para você assistir e fugir da mesmice. Sabe o que é isso aí? O quê? Trapézio descendente é o nome disso aí. É ele. É esse que a gente ele quer. que nós vamos buscar. Deixa seu like, inscreva-se no canal e fica tranquilo que semana que vem já tem o nosso vídeo sobre tecnologia de telemetria.